A Bíblia tem que se cumprir. Não, não adianta orar. Vocês estão assustados por quê? Isso é a Bíblia cumprindo. Quem nunca ouviu essa frase? Como temos ouvido essa frase? Ela está correta ou ela está errada? Eu sou Teca Breder e eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso aqui. É muito comum, nesse período de decisão, como o Brasil está vivendo, é muito comum algumas pessoas com um pouco menos de conhecimento teológico, elas jogam tudo para o fatalismo. Houve a guerra da Rússia e era comum você ouvir as pessoas dizendo: não, isso é a Bíblia se cumprindo. Até onde eu devo me apoiar nessa grande premissa? A Bíblia tem que se cumprir? Quando eu digo que a Bíblia tem que se cumprir, a ideia é de que eu preciso dar uma força para ela se cumprir. A Bíblia depende de mim para ela se cumprir. Não, a Bíblia não depende de nós para se cumprir. O que estamos vivendo hoje é ou não cumprimento das Escrituras. Sim, muitas coisas que estamos vivendo são eventos escatológicos, mas todas as vezes que Jesus falou sobre tempo do fim, ele fala sobre sinais. Sinais são apenas flashes, sinais são apenas placas de aviso. Por exemplo, você vai viajar para o Rio de Janeiro em dezembro e eu já sei que dezembro vai chover demais. Então eu digo para você, olha, não vá passar o Natal no Rio de Janeiro. Vai chover demais no Natal. Eu tenho uma programação, eu sei que vai chover e eu estou te dando esse aviso. Da mesma forma é Jesus. Na sua presciência, ele sabe sobre o tempo do fim. Ele sabe como o mundo vai ficar no tempo do fim. E ele vai descrever na sua soberania como é o tempo do fim. Ele diz, não vou deixar data, mas eu vou deixar sinais. Haverá fome, haverá peste, haverá guerra. Ele não está falando de uma vontade soberana. Ele não está falando de uma vontade diretiva. Ele está falando na sua presciência, no seu pré-conhecimento, como será esse cenário do fim, mediante as escolhas que os homens farão. Então, Jesus está apenas sinalizando como será o tempo do fim. Ou seja, eu não posso dizer, a Bíblia tem que se cumprir e parar de orar, e não me mover, e não me posicionar. Por exemplo, as pessoas dizem, por que vocês ficarem ensinando, alertando contra a pauta da liberação da maconha, a pauta do aborto? Para, essas coisas têm que acontecer, mas eu não vou contribuir para que essas coisas aconteçam. Vão acontecer? Não por minha vontade. Eu não vou dar meu voto, eu não vou ajudar, porque a Bíblia não depende de mim para cumprir. Então vamos lá na Bíblia? Deixa eu mostrar para você que não existe fatalismo para o povo de Deus. Todos os sinais, eles são para ímpios, e todas as vezes que você lê na Escritura sobre juízo, tempo difícil, Deus antes tira o seu povo. Deus só permitiu que o seu povo passasse pelo juízo no cativeiro da Síria e da Babilônia, quando o povo virou as costas para Deus. Mas não era a vontade dele, muito pelo contrário, ele levantou profetas e ele dizia, arrependei-vos, se vocês se arrependerem, não vão para o cativeiro. Deus continua sendo o mesmo. E o que ele tem para dizer para nós? Que o fatalismo não é teológico, nós podemos viver bem até o arrebatamento. Isso é bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não tem data de validade, é enquanto ela temer. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar, orar, arrepender, buscar minha face, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra. A vontade de Deus é que essa nação esteja rendida a Ele. E Provérbios diz que se essa nação ela não é temente ao Senhor, tem governos ruins. E esses governos ruins fazem o povo gemer, mas se essa nação tem governos bons, esse povo tem prazer, tem alegria. Então deixa eu te provar. Lá no Êxodo, nós temos aqui o Egito, e no Egito, geograficamente, a nação de Israel está dentro do Egito, aqui na terra de Gósen. Olha aqui, meu amigo, esta profecia, esse desenho para nós. A Bíblia diz no livro do Êxodo que aqui havia pragas, mas esse povo aqui foi poupado.
Enquanto havia escuridão no Egito, havia luz na terra de Gósen. A geografia é muito perto, nós estamos falando aqui no máximo 10 quilômetros, entre uma terra e outra. Aqui tinha gafanhoto e aqui não tinha gafanhoto. O que Deus está dizendo? Enquanto essa nação for temente, eu vou livrá-la, eu vou prosperá-la. Você precisa acreditar no que a Bíblia diz. É a promessa para o povo de Deus. Esse é o lado bom de servir a Deus. Essa nação é próspera, essa nação é abençoada. Quer um exemplo melhor do que a pandemia? Na pandemia, muitas nações viveram crises de alimento. Muitas nações, eu estive agora na Europa, e já estão fazendo lá racionamento de gás, de água, de luz, a gasolina caríssima, inflação só subindo. Mesmo na pandemia, mesmo na guerra, o que aconteceu no Brasil? A nossa economia subiu. Hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo. Você sabia? Você sabia que a nossa inflação é menor que a dos Estados Unidos? Então, para de dizer que essas coisas têm que acontecer, não para a nação que teme ao Senhor. Vai ter praga no Egito, mas não vai ter na terra de Israel. Vai ter praga em toda a América Latina. Aqui em volta, comunismo. Aqui em volta, a religião proibida. Aqui em volta, fome, Argentina, Venezuela, não é segredo para ninguém. E porque essa nação vive um tempo de prosperidade e um crescimento, segundo o Fundo Monetário Internacional, é uma das únicas nações do mundo que não passarão por um problema grave de fome no mundo. E é uma nação que envia comida para 1/5 do mundo. Essa é a maior prova. Hoje, a bênção de Deus ainda continua sendo para a nação que teme ao Senhor. Então, não espalhe fatalismo, não coopere para que o juízo de Deus venha sobre a nossa nação. Tema ao Senhor, se humilhe e não coopere, dando o seu voto para trazer problemas para a nossa nação. Um grande abraço.